nuestro público. Nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Católica de Santa María y el Vicerrectorado de Investigación, continuamos con la semana de investigación ya en nuestro último día. Y iniciamos esta segunda parte, este segundo bloque, con la conferencia Materiales renovables como precursores del carbono y algunas aplicaciones. ¿Sí? Esta charla va a estar a cargo del doctor Vítor Almeida, que viene desde Brasil. El doctor Vítor Almeida es licenciado en Química por la Universidad Estadual de Maringa, máster en Química por la Universidad Estadual de Maringa, doctor en Química por la misma universidad y postdoctor en la State University of New Jersey, Rutgers. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Química de la Universidad Estadual de Maringa. Fue coordinador adjunto del curso de grado en Química en la Universidad Maringa y coordinador adjunto del programa de posgrado en Química. Revisor de más de 30 revistas nacionales e internacionales, tiene experiencia en el área de química, químico analítico ambiental y materiales, actuando principalmente en los siguientes temas: materiales nuevos, compósites, contaminación ambiental, suelos, desarrollos en métodos analíticos, tratamiento de efluentes, carbón activado, estudios de absorción y fotodegradación y contaminantes orgánicos e inorgánicos. También les precisamos que tenemos la presencia del doctor Hugo Jiménez, quien estará de intermediario en esta ponencia apoyándonos para que se dé a cabo. El doctor Hugo Jiménez, como sabemos, es docente investigador contratado de nuestra Universidad Católica de Santa María. Sin más preámbulos, iniciamos la charla. Doctor Vítor Almeida, adelante. Buenas tardes. Me desculpe pelo espanhol, eu não tenho muita aptidão pelo espanhol. Eu vou falar em português. Eu espero que todos consigam acompanhar meus slides de forma que há palavras em espanhol e eu espero que vocês consigam acompanhar a minha apresentação. Vou falar de forma simples e acompanhando os slides, e depois qualquer dúvida no final nós podemos discutir mais sobre sobre a apresentação. Eu primeiramente gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo a apresentação, agradecer o convite do Dr. Hugo por essa oportunidade. E aqui, como título do trabalho, eu coloquei o título da apresentação, eu coloquei o que está correlacionado com o que eu tenho trabalhado junto com meus alunos aqui no Brasil. É uma forma abrangente, uma forma grande de colocar todos os trabalhos que nós temos realizado até então. Então, diante disso, coloquei como título materiais renováveis como precursores de carbono e algumas aplicações. Para um melhor entendimento, eu coloquei o que seria um resumo da apresentação. A princípio, colocar uma definição simples do que seria materiais de carbono, as principais características, as investigações de materiais de carbono, os precursores desses carbonos e maneiras de preparação desses materiais. Aqui está alguns dos materiais que nós podemos preparar: biocarbon, carvão ativado esférico, carvão ativado magnético, fibras de carvão ativado. Então, nessa parte, eu mostrarei algumas maneiras que podemos preparar esses diversos materiais de carbono. As caracterizações desses materiais de carbono, como os podemos chamar de CMs também, as aplicações e os trabalhos do nosso grupo, eu vou colocar diante na maneira que eu for apresentar o trabalho. Inicialmente,
coloquei aqui uma definição do o que seria um material carbonoso. Então, é uma substância rica em carbono. Diante disso, nós temos o conhecimento de vários materiais de carbono, entre os quais temos conhecimento do diamante, do grafite, dos fluorenos, nanotubo de carbono, grafeno e alguns materiais amorfos. Esses materiais, de uma forma geral, são espécies alotrópicas de carbono, diferentes disposições geométricas. Então, nós temos que os materiais apresentam disposições geométricas diferentes, o que vai levar a definições desses outros tipos de materiais de carbono. Coloquei aqui em destaque carbono amorfo, que é o material mais fácil de ser obtido e o que nós temos mais, que nós trabalhamos mais. Esses outros materiais aqui, diamante, grafito, fluorenos, nanotubo de carbono e grafenos, eles têm uma estrutura, como vocês podem observar, uma estrutura organizada. Podemos definir, então, que esses materiais, como nanotubo de carbono, grafeno e fluoreno, são materiais de carbono nanoestruturados. A importância desses estudos envolvendo carbono, eu posso apresentar a partir dessa figura. Essa figura é um artigo de review de 2016, e eles enumeraram ou apresentaram o número de publicações desde 1995 até 2016. O que podemos observar é que há um número crescente de trabalhos publicados a respeito de materiais de carbono, independente de quais materiais aqui citados. Então, todos eles têm uma forma crescente de número de publicações. Há destaque para as fibras, para os nanotubos de carbonos, há aqui um aumento significativo no número de publicações, e também do grafeno, que quando foi descoberto teve um número significativo de publicações. Os nossos trabalhos focam em materiais amorfos, então os carvões ativados, Activated Carbon, também tem um número crescente de publicações desde então. Aqui eu coloquei uma importância do que seria o porquê nós estudarmos esses materiais de carbono. Então, eu coloquei aqui, com o desenvolvimento da sociedade moderna, há um rápido crescimento da produção de materiais de carbono, do uso de carbono. Então, o desenvolvimento da sociedade promoveu um aumento da produção de carbono. Esse aumento, o rápido crescimento da produção de carbono, se deve devido às regulamentações ambientais, porque esses materiais são muito utilizados para a qualidade de ar e também para a qualidade de água, no tratamento de ar e no tratamento de água. Também, um outro ponto a ser destacado é que esses materiais têm sido utilizados em novos produtos e dispositivos eletrônicos. As principais características dos materiais de carbono. Principais características dos materiais de carbono, nós temos características de textura, que envolve ou que indica a superfície e a presença de poros nos materiais de carbono. Para exemplificar o que eu disse, coloquei aqui o que seria um material de carbono, então, material de carbono, e a característica textural, as características de textura, ela mostra o quanto tem de microporos, macroporos e mesoporos. Essa característica textural é importante porque
envolvendo estudos de adsorção, moléculas podem penetrar pelos poros do material e assim ficar retidas. Então, moléculas pequenas têm maior facilidade de penetrar e moléculas grandes, menor facilidade ou maior dificuldade. Outra característica importante dos materiais de carbono é as características químicas de superfície. Aqui eu peguei uma estrutura que mostra os grupos funcionais presentes na superfície de materiais de carbono. Então temos éter, alguns peróxidos, a estrutura de anéis benzênicos, piranos, fenóis, lactonas, carboxílicos, anidrido de carboxílicos, que seriam, então, alguns classificados como os básicos e os outros como os ácidos. Então, os grupos ácidos, em azul, em vermelho, os grupos básicos. Esses grupos são importantes para a sua aplicação desses materiais. Uma outra característica importante de superfície é a possibilidade de agregar heteroátomos em sua estrutura. Átomos como nitrogênio, fósforo, oxigênio e boro. Quando inserido na estrutura do carbono, podemos ter, então, permitir que ocorram reações na superfície e, dessa forma, nós podemos ter outras aplicações. Os estudos de materiais de carbono. Onde que se concentram os estudos de materiais de carbono? É um questionamento. Para responder esse questionamento, eu coloquei precursor, preparação e aplicação. Os estudos envolvendo materiais de carbono, eles incluem o precursor, o tipo de precursor a ser usado, a forma que esses materiais são produzidos e a sua aplicação. Então, os precursores, há um grande número de estudos, investigações sobre materiais sustentáveis como precursor. E na preparação, novos procedimentos de preparação têm sido estudados para a obtenção desses materiais de carbono. E também os diferentes aplicações ou procedimentos de aplicações. Os estudos, por sua vez, eles se enquadram nesses três focos: no precursor, na modo de preparação e na aplicação. Podemos ter um precursor diferente, o mesmo modo de preparação e o mesmo modo de aplicação. Nós podemos ter um precursor igual, modo de preparação diferente e aplicação diferente, e assim por diante. Podemos trabalhar com essas três linhas de estudo. Sobre os precursores de materiais de carbono. Coloquei aqui uma representação de onde podemos obter esses materiais de carbono. Nós temos a fonte mineral, que aí se enquadra os carbono mineral, entre os quais grafite, diamante. Temos também síntese de materiais de carbono proveniente, por exemplo, de petróleos e seus componentes.
A partir desses, nós obtemos o que seria os nanotubos de carbono. E esses, por sua vez, são fontes não renováveis. Então, nós temos fontes minerais, que seriam os precursores desses materiais de carbono. Outra linha de trabalho seriam os materiais como madeira ou outros biomassas, que após um processo de carbonização, podemos obter, então, o material de carbono. Essa linha de obtenção, nós temos materiais que consideramos como sendo renováveis. A seleção de precursores para a preparação de materiais de carbono de baixo custo. Os materiais de carbono de baixo custo, eles têm que ser disponível, barato e que não tenha dano ao meio ambiente. Mas um alto conteúdo de carbono fixo e baixo conteúdo de cinzas. Essas características somadas, nós temos que os materiais lignocelulósicos e biomassas são precursores de interesse para a produção de materiais de carbono. Diante disso, nós temos as biomassas. Essas biomassas são materiais orgânicos de origem vegetal, tem como principal componente lignina e celulose. Aqui tem uns exemplos de biomassas. Que nós podemos denominar como sendo coprodutos industriais. Outro exemplo de biomassas, podemos considerar desperdícios de comida, contém carboidratos. Exemplo, a sacarose. A sacarose, na presença de ácido, nós podemos obter um material de carbono. Os precursores de materiais lignocelulósicos, eles têm como principal constituintes de interesse carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Eles são os principais constituintes do que seria a celulose, hemicelulose e lignina. Aqui nós temos uma figura onde mostra o que seria a parte da celulose, a hemicelulose e a lignina. Sobre esses precursores de carbono. Preparei aqui uma tabela, onde nós temos as biomassas, que tem a sua composição de celulose, hemicelulose e lignina. Podemos ver aqui o bagaço de cana-de-açúcar, contém alto teor de celulose, tem também teor considerável de hemicelulose e lignina. Em comparação, podemos ter o algodão como sendo um precursor de carbono. Ele, por sua vez, tem alto teor de celulose, baixo teor de hemicelulose e baixo teor de lignina. Essas características das biomassas, celulose, hemicelulose e lignina, são importantes para depois sabermos o rendimento do material a ser obtido. Materiais de carbono e preparação. Inicialmente, coloquei aqui o que seria
algumas definições para termos um entendimento sobre como preparar os materiais. Temos a carbonização e pirólise. Carbonização é um procedimento químico de combustão incompleta de certos sólidos quando se submete a altas temperaturas. Exemplo, a madeira com um processo de combustão, carbonização, nós temos uma retirada de oxigênio e hidrogênio, que são os compostos voláteis. E, por sua vez, nós temos os materiais de carbono. A pirólise promove uma ruptura da estrutura molecular original de certos compostos por ação do aquecimento, baixa a atmosfera baixa com ausência parcial ou completa de oxigênio. Então, uma atmosfera com baixo teor ou parcial de oxigênio. Sobre o procedimento de carbonização ou pirólise. Coloquei aqui um exemplo para nós entendermos como pode ser preparado um material de carbono. O que nós temos feito no nosso laboratório? Nós utilizamos algumas biomassas, trabalhamos com alguns reatores de aço e submetemos a um processo o qual a gente coloca em um forno, mufla, e passando fluxo de nitrogênio. Dessa forma, nós temos um material de carbono. Esse procedimento de temperatura e hora é importante para o tipo de material a ser obtido. Ou seja, a programação do processo é importante para a gente ter um material de carbono. A partir de agora, vou colocar alguns exemplos de materiais de carbono e as suas definições. Exemplo, nós temos materiais de carbono chamado de biocarbon. O que seria esses biocarbon? Materiais sólidos com alto teor de carbono obtido de pirólise de biomassa a temperaturas baixas, aproximadamente 350 graus Celsius. Exemplo de materiais de precursores que pode ser utilizado para a obtenção de biocarbon: a cáscara de coco, cáscara de arroz e o bagaço de cana. Quando submetidos a alta temperatura, aproximadamente 350 graus, em processo de carbonização, nós temos o biocarvão. Importante destacar que essa temperatura utilizada é o que podemos classificar o material como sendo um biocarvão. Carvão ativado ou carbono ativado. São materiais sólidos com alto conteúdo de carbono e alta superfície. Podemos utilizar algumas biomassas como precursor. A temperatura de carbonização é maior ou mais alta, aproximadamente 500 graus Celsius. Nós temos um material carbonizado, o que é um carbono também, ou um carvão. E, em seguida, a necessidade de um processo de ativação. Aí nós temos o denominado carvão ativado. Esse procedimento, como eu coloquei anteriormente, é a etapa que deve ser seguida, mas podemos também, a partir do precursor, carbonização mais ativação pode ser realizada ao mesmo tempo e obter um carvão ativado. Eu quero destacar aqui dois procedimentos.
um procedimento que nós obtemos o carbono, depois a ativação, e o outro procedimento, o qual a carbonização e ativação são realizadas no mesmo tempo. Os materiais mostram diferentes características de textura e química de superfície quando preparado de diferentes maneiras. Sobre o procedimento de ativação. Tem como objetivo promover o desenvolvimento de poros nos materiais. Esse desenvolvimento de poros, esse procedimento de ativação, ele pode ser classificado como físico. No procedimento de ativação física, nós usamos CO2 e vapor de água. E os procedimentos classificados como químico, utilizamos produtos químicos, como alguns ácidos, algumas bases e alguns sais. Vou apresentar como uma preparação de um procedimento de ativação física, usando CO2. Coloquei aqui umas etapas, nas quais nós teríamos o precursor, o reator, e nós colocaríamos dentro da mufla, com o fluxo de nitrogênio e depois o fluxo de CO2. Em seguida, um procedimento de lavagem é muito importante. Nós podemos obter os materiais de carbono. Aqui nós temos, então, a descrição de que seria um procedimento de ativação física usando CO2. Para esse procedimento, o programa de temperatura é muito importante, onde, de início, nós temos uma etapa de pirólise. A partir do tempo, mantém-se em uma determinada temperatura, 450 a 550. Depois, aumenta-se a temperatura para 750 a 900. E aqui há a substituição do fluxo de gás, substituindo o nitrogênio por CO2. E depois tem o resfriamento. A principal reação é um processo de oxidação, onde nós temos o carbono do material mais o CO2, oxidando esse carbono para CO. Aqui o procedimento é semelhante, mas o procedimento de ativação física com vapor de água. Nesse procedimento, utilizamos o precursor, um reator, um nitrogênio, pôr no mufla, em um determinado momento, passa-se vapor de água. E logo em seguida, a gente tem a lavagem e a obtenção do material. Como no slide anterior, como mostrei anteriormente, o programa de temperatura é muito importante. Então, utilizamos temperaturas de carbonização de 400 a 550 e ativação de 700 a 950 graus Celsius. A principal reação é também uma reação de oxidação, onde o nosso agente oxidante é o vapor de água, o carbono é oxidado para CO. O processo de ativação química, preparação de carbono a partir do processo de ativação química, ele pode ser realizado em um passo ou 2 passos. Aqui eu coloquei o exemplo do que seria a preparação a partir de um passo, no qual a gente tem o precursor mais o reagente, ácido ou base, no reator, no procedimento de pirólise. A etapa de lavagem é extremamente importante e nós obtemos o material de carbono ou o carvão ativado. As temperaturas ou o programa de temperatura aqui são menores, de 450 a 750 graus Celsius, sendo em uma única etapa. Então aqui é um procedimento de ativação química com um único passo. Podemos também ter o procedimento de ativação química em 2 passos.
Para isso, nós utilizamos o precursor, o reator, o esquema de pirólise, obtemos o material que nós chamamos de carbonizado ou material de carbono. Em seguida, esse procedimento é o programa de temperatura em torno de 550 graus Celsius. Esse é o primeiro passo. Esse material, em seguida, é utilizado para o segundo passo. No segundo passo, utilizamos um reagente, juntamente com o material obtido anteriormente, submetemos novamente numa etapa de pirólise, uma etapa de lavagem, e aí nós obtivemos o carvão ativado. O programa de temperatura é muito importante, e a temperatura aqui é em torno de 600 a 750 graus Celsius. A outra maneira de preparar carvão ativado é um procedimento de ativação química usando micro-ondas. Esse procedimento de ativação química usando micro-ondas, ele é necessariamente realizado em 2 passos. O primeiro passo é o que eu mostrei anteriormente, onde nós temos o material carbonizado, e aquele material carbonizado, o carvão, nós colocamos mais um reagente, colocamos um recipiente de quartzo e colocamos dentro de um forno mufla com fluxo de nitrogênio e, por sua vez, uma etapa de lavagem, e podemos obter o que nós chamamos de um carvão ativado. Quero enfatizar, destacar, que é 2 passos, porque o primeiro passo é considerado aquela etapa apenas de carbonização. Essa etapa aqui é a etapa de ativação, e a etapa de ativação, procedimento de ativação, ele é realizado dentro de um forno de micro-ondas. Eu comentei sobre carvão ativado, e nós temos outro tipo de materiais de carbono, o que nós podemos chamar de hidrocarbon. O que seria hidrocarbon? Materiais de carbono obtidos de biomassa e usando um tratamento hidrotérmico. Aqui eu coloquei um exemplo de um tratamento hidrotermal, faz uso de autoclaves, mini autoclaves, é um sistema fechado com água, e dentro desse sistema nós colocamos um precursor de carbono, uma biomassa. Em temperaturas de 180 a 250 graus Celsius, ocorre várias reações, hidrólise, desidratações, descarbonizações, aromatizações e condensações, e temos como produto final o que nós chamamos de hidrocarbono. Um outro material denominado é o carvão ativado esférico. São materiais de carbono que têm morfologias de nanosferas. A questão principal aqui é, eles são preparados, então há um procedimento de carbonização hidrotermal, de solução de sacarose, mais procedimento de ativação física. O procedimento aqui usa-se o reator hidrotermal, e o que nós utilizamos é como biomassa sacarose. Usando a sacarose, nós obtemos esferas de carbono. Então, a temperatura de 180 a 200 graus Celsius, 180 a 250 graus Celsius, tendo as esferas de carbono, a etapa seguinte é um processo de ativação física. Nesse processo de ativação física, as esferas de carbono, procedimento de ativação física, nós temos o carvão ativado esférico. Outro material de carbono, nós chamamos carvão ativado magnético. Faz uso de um material já carbonizado, mas juntamente com sais de ferro, FeCl3, em um sistema de reator, nós podemos formar
nanopartículas de FeO4, ou óxido de ferro, sobre a superfície do material de carbono, dando características magnéticas para esse material. Outro material de carbono é as fibras de carvão ativado. As fibras de carvão ativado, o procedimento pode ser realizado de ativação química também, semelhante ao que foi colocado anteriormente, mas o destaque é que a biomassa ela deve ter características de fibrosas, materiais fibrosos, mais um ácido fosfórico. Colocando em um reator, submetendo forno mufa, etapa de pirólise com nitrogênio, temperaturas em torno de 500 a 550 graus Celsius, nós temos o que chamamos de fibras de carvão ativado. Esse procedimento é um procedimento realizado apenas em um passo. Os materiais até então apresentados, eles são materiais amorfos, porém, podemos também preparar materiais que tenham uma estrutura organizada. Exemplo, carbono nanoestruturado. Colocaria aqui um exemplo de como preparar um carbono nanoestruturado. Esse carbono nanoestruturado é o que nós chamamos de CMK3, é um dos exemplos. Como preparar um CMK3? Para preparar um CMK3, inicialmente nós temos um material inorgânico, que nós chamamos de SBA15, ou do inglês SBA15, o qual ele tem uma estrutura organizada. Em seguida, nós preenchemos esses orifícios, as vacâncias ou os poros, com precursor de carbono, exemplo a sacarose, dentro desses nanotubos, e depois nós removemos a parte inorgânica. Então, temos então a preparação aqui do que seria o compósito, uma etapa de pirólise, aí nós temos a remoção da parte inorgânica e por final nós temos esses carbonos estruturados ou nanoestruturados, denominados como sendo CMK3. As caracterizações dos materiais. Vou apresentar várias técnicas com alguns resultados dessas caracterizações para termos noção dos possíveis resultados. Então, as principais técnicas e metodologias de caracterização: análise aproximada, análise elementar, fissorção de nitrogênio, microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica, pH de ponto de carga zero, método Boeing, FTIR, espectroscopia de fotoelétricos de raio-x. Sobre a caracterização dos materiais de carbono, a análise centesimal, nós temos aqui vários precursores com seus teores do que seria de umidade, materiais voláteis, carbono fixo e cinza. Essas características, elas são importantes para sabermos qual tipo de procedimento pode ser realizado para obter um material com boas características de carbono. Aqui seriam vários tipos de precursores, o qual nós trabalhamos com todos eles no nosso grupo de trabalho. Vale destacar que o importante para ter alto rendimento é que nós temos alto teor de carbono fixo. Algumas outras caracterizações: análise elementar, quantificação dos conteúdos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, azufre. Quando temos outros elementos presentes, nós denominamos como sendo um carbono dopado. Então, exemplo, se nós temos alto teor de nitrogênio, azufre, boro,
seriam exemplos de materiais de heteroátomos. Quando presente na estrutura do carbono, nós denominamos que temos um carbono dopado. A característica análise de fissão é extremamente importante porque proporciona informação sobre a porosidade dos materiais, superfície, a microporosidade, mesoporosidade, volume total de poros e tamanho de poros. É importante saber que microporos, o diâmetro de poros menor que 2 nanômetros, mesoporos, tamanho de poro entre 2 a 50 nanômetros, macroporos maior que 50 nanômetros. Aqui, alguns resultados da obtenção, alguns resultados da fisiodissolução de nitrogênio, são as isotermas de adsorção e desorção de nitrogênio. Nós temos esse tipo de resultado. Essa definição CA1, CA2, CA3 são os materiais que foram preparados. E, nesse caso, nós obtemos material, foi publicado esse trabalho a partir desse precursor. Aqui um outro material que foi obtido a partir da casca de coco. Eu gostaria de enfatizar esses dois trabalhos, que são de anos semelhantes, 2011, 2011. Esse trabalho tem mais de que ambos os trabalhos, hoje tem mais de 400 citações. Aqui seria uma tabela que apresenta fornece os dados obtidos a partir da fisiodissolução de nitrogênio. Seria o valor de área superficial. Então, aqui seria SBET, que são as características, as propriedades de textura dos carvões. A área superficial, os valores são extremamente altos. Aqui seria o volume total de poro, microporo, mesoporo, diâmetro de poro. A outra técnica que a gente utiliza, a caracterização morfológica, seria a microscopia eletrônica varredura, do inglês SEM. Aqui, simplesmente para mostrar a mudança na superfície dos materiais precursor e do que seria um carvão ativado. Aqui seria as análises de caracterização morfológica para a apresentação dos materiais que consideramos como sendo carvão ativado esférico. Se vocês olharem, temos as imagens aqui de nanoesferas. E após o processo de ativação, as esferas diminuíram consideravelmente, e esse daqui seria o nosso carvão ativado esférico. Aqui utilizamos a microscopia eletrônica varredura e o EDS, como mapeamento EDS, para mostrar o que seriam os materiais, os carvões ativados magnéticos, denominados como CAM 1, 2 e 3, que tem preparações diferentes. Aqui seriam teor de ferro, as imagens de teor de carbono e as imagens de teor de oxigênio. Utilizamos também para caracterização morfológica a microscopia eletrônica de transmissão, TEM em inglês, que mostra o que seria a parte do carbono e as nanopartículas de ferro. Então, carbono e as nanopartículas de ferro, para os três materiais que foram preparados em quantidades diferentes. Utilizamos também análises térmicas, TGA, para mostrar a estabilidade dos materiais de carbono. Então, aqui nós temos um exemplo de 3 materiais de carbono. O raw material é o precursor, só mostrando a diferença na estabilidade térmica com a decomposição dos materiais, e aqui a estabilidade dos materiais em alta temperatura. Sobre a química de superfície, utilizamos o FTIR ou FTIR,
que nos mostra, aqui nós apresentamos o precursor, um carvão ativado e um carvão ativado com o que seria o material adsorvido. Para os materiais magnéticos, utilizamos também o magnetrômetro de amostra vibrante, que dá um indicativo da característica magnética dos materiais. Então, aqui seria o material, o carvão magnético, a representação do que seria só a partícula de óxido de ferro e os materiais só sem magnético, a presença de óxido de ferro, o óxido de ferro e os materiais de carvão magnético. Aqui tem um vídeo para mostrar essa característica magnética do carbono. Podemos observar que o carvão magnético, sobre um campo magnético, ele se precipita nessa forma aqui, se precipita muito mais rápido do que seria o material sem a característica magnética. Sobre as aplicações. Aplicação dos materiais de carbono. Há várias aplicações, entre os quais os nossos principais estudos é focado nas adsorções. Então, nos processos de adsorção, nós temos uma solução mãe, solução reserva, preparamos outras soluções de trabalho e depois utilizamos alguns frasquinhos nos quais colocamos o material de carbono com uma massa conhecida, mais um volume conhecido do que nós chamamos de adsorbato. Submetemos a agitação, filtração e depois fazemos uma análise, determinação analítica. Em seguida, são importantes realizar os estudos cinéticos e de equilíbrio. A partir de equações, nós obtemos a quantidade de material que é adsorvido sobre o carbono. Realizamos os estudos de modelagem. Então, nós temos modelos cinéticos que nós aplicamos sobre os dados experimentais de forma a explicar o mecanismo de reação. Então, aqui nós temos estudos cinéticos, que foi realizado, então, em determinado tempo, concentração, quantidade de material retido no carbono, e aí nós aplicamos as modelagens cinéticas. Assim como os equilíbrios, os modelos isotérmicos, nós temos o estudo de equilíbrio de adsorção, e aplicamos modelos isotérmicos também para saber a capacidade de adsorção do material. Realizamos também estudos em coluna. Aqui seria um exemplo de um exemplo do sistema. Nós utilizamos uma solução, bomba peristáltica, coluna contendo o adsorvente e logo em seguida um equipamento para determinar o que passou pela coluna. Então, sistema em linha para adsorção de coluna e leito fixo. É um resultado aqui do sistema em coluna e com o passar do tempo a coluna começa a saturar. Nós temos uma linha de trabalho também, preocupando em obter materiais de alto rendimento, alta performance. Aí nós usamos o que nós chamamos de ferramentas quimiométricas. Ferramentas quimiométricas. Então, esses trabalhos aqui apresentados, nós usamos essas ferramentas para obter um material de alta performance. O exemplo aqui também é desse precursor. Nesse trabalho, nós preparamos um carvão ativado com NaOH, otimização a partir de condições de preparação usando composto central rodável. Nós trabalhamos com um planejamento estatístico, com variáveis já pré-estabelecidas a partir da literatura. Colocamos num programa estatístico e obtemos, então, alguns parâmetros, um planejamento. E nesse planejamento, depois, nós temos as respostas, os planejamentos com as respostas e, por sua vez, podemos trabalhar com esses dados. A resposta aqui seria a área de superfície, volume de microporo e o rendimento do material. Aqui seriam as condições de temperatura, tempo
e relação de impregnação do que seria o reagente químico e o carvão. Nós temos, então, as respostas que podem ser modeladas em gráficos e a gente pode encontrar qual é a região que apresenta a maior resposta desejada. Então, aqui seriam gráficos para saber qual é a maior resposta da área superficial, qual o tempo, temperatura e razão de impregnação. Aqui mostra a tabela de que para esse material específico desse artigo, desse trabalho, obtivemos uma área superficial de 2.854 metros quadrados por grama. São áreas consideravelmente altas. Aqui tem um outro trabalho que usou as ferramentas quimiométricas, só que foi para processo de carbonização hidrotermal, para obtenção do que nós chamamos de hidrocarbono. Aí nós trabalhamos com temperatura, tempo e razão precursor água. E nessas condições, nesse estudo, nós encontramos os materiais com as características desejáveis. Um exemplo aqui seria desse material que nós trabalhamos com a casca de café, com a área superficial do hidrocarbono, a temperatura, o tempo e a melhor razão, água, volume. Água, precursor, perdão. Também utilizamos um outro trabalho, o qual nós trabalhamos com as ferramentas quimiométricas, mas aqui seria um carvão ativado a partir do processo físico, usando CO2. Então, trabalhamos também com a temperatura, tempo, só que aqui o fluxo de CO2. Colocamos alguns parâmetros e depois desses parâmetros obtivemos o que seria o melhor material de maior performance ou maior área superficial. Alguma linha de trabalho, a gente se preocupa o que fazer com o material saturado quando utilizado em processo de adsorção. Também trabalhamos com ferramentas quimiométricas e nessas ferramentas quimiométricas a gente encontrou uma condição, aqui nós trabalhamos com material saturado e o material saturado ele foi submetido a um outro processo térmico e aí nós consideramos como sendo uma regeneração térmica. E nessas condições de outro aquecimento, nós obtemos um material que apresentou uma outra alta capacidade de adsorção também após a regeneração. Um exemplo aqui seria que o material, quando absorvido com azul de metileno, ele tinha aqui uma absorção de 916 mg por grama. Com um processo de regeneração térmica, o que nós chamamos de carvão ativado regenerado, ele ainda manteve uma capacidade de absorção de 436 mg por grama. Aqui seria uma tabela simplesmente para mostrar as áreas de superfície de vários materiais de carbono que a gente já preparou no nosso grupo de trabalho, com várias formas de preparação. Aqui seria o que nós absorvemos. Em si, o azul de metileno é muito utilizado porque é um corante modelo. Trabalhamos com outros compostos que são considerados poluentes emergentes. Aqui tem a área de superfície do material, alguns altos, outros não tão altos, só que nós temos um hidrocarvão. E aqui a capacidade de absorção, e aqui seriam os trabalhos que a gente publicou com esses materiais. Uma outra linha de trabalho é sobre a fotodegradação de compostos orgânicos. Brevemente aqui, é um trabalho que nós publicamos, que é um compósito de dióxido de titânio, TiO2, com carvão ativado. Preparamos esse material e fizemos um processo de degradação de um antibiótico, um medicamento, a tetraciclina. Aqui seria um esquema que mostra que esse compósito de carvão, de dióxido de titânio, ele permite também que ocorra um processo de fotodegradação. Gostaria de destacar esse trabalho e pode ter o questionamento. Por que preparar o compósito? É que quando se tem simplesmente o dióxido de titânio,
a separação do dióxido de titânio em solução é muito difícil. Quando se tem um compósito com carbono, a separação se torna mais fácil. Aqui seriam as respostas, os dados que obtivemos a partir do processo de fotodegradação desse químico, desse medicamento. Uma outra linha de trabalho, nós trabalhamos com carvão mesoporoso dopados com nitrogênio e enxofre, nitrogênio e enxofre. Esse material ele foi preparado em um procedimento um pouco diferente, que nós temos aqui do inglês, o bovine bone, ou um carvão de osso, em português. Utilizamos esse material de bovine bone, ele é conhecido mundialmente, mas utilizamos ele como um material para desenvolver poros. Como fizemos isso? Misturamos o bovine bone com sacarose, sucrose, fizemos o processo de carbonização, e nós obtivemos um material que continha enxofre em sua estrutura e também nitrogênio. E com uma certa área superficial, um valor aqui de área superficial, é interessante para algumas aplicações. Aqui, no caso, nós removemos o que seria o carvão o carbono de ueso, e aí nós conseguimos um desenvolvimento de poro. Importante destacar que o material de carbono com heteroátomos, nitrogênio e enxofre, são interessantes para algumas aplicações, diferentes do que seria a adsorção, por exemplo. E dentre essas aplicações, nós podemos citar também que esses materiais que contêm enxofre e nitrogênio, nós utilizamos como eletrocatalisadores. E foi utilizado em células combustíveis, célula combustível. Nós usamos, então, aquele mesmo procedimento, só com uma aplicação, um procedimento semelhante, nós desenvolvemos um pouco mais de poro, fazendo uma pirólise com CO2, e aí nós tivemos um material com maior área de poro, maior área superficial, e ainda contendo enxofre e nitrogênio, e que ele foi utilizado como um eletrocatalisador no processo de oxidação de hidrazina, que é o N2H4. É uma reação, inicialmente, eletroquímica, e depois libera energia. Aqui seria uma das respostas das células combustíveis que a gente obtém a partir do processo eletroquímico. Finalizando, tá? Desculpe o tempo. Aqui outros trabalhos que nós publicamos recentemente, nós chamamos de carvão ativado, supercarvão ativado. Supercarvão ativado é uma designação, ou um nome que nós damos para materiais que apresentam alta área de superfície. Então, nesse caso aqui, obtivemos um material de alta área de superfície e usamos na absorção de que seria um medicamento também, um paracetamol. Outras aplicações, aqui seria um material que nós preparamos para descrever o que seriam as fibras de carvão ativado. Então, a fibra de carvão ativado, mostrei anteriormente para vocês como pode ser preparado. Inicialmente, precisamos de precursor que tenha fibras tem a característica fibrosa. Aqui seria um exemplo de fibras de talo de banana. E com um processo de ativação química usando fósforo, ácido fosfórico, nós temos aqui nanofibras, características, materiais com microfibras, e que nós chamamos de fibras de carvão ativado. Aqui é um exemplo do que seriam essas fibras de talo de banana. E esse trabalho nós publicamos recentemente e fizemos um estudo de adsorção fixo e em batelada. Uma outra linha de trabalho, aplicamos esses materiais de carbono que contenha heteroátomos. Aqui seria um material de carbono, um precursor. Fizemos o processo de pirólise, obtivemos um material de carbono e depois nós misturamos esse material de carbono com ácido sulfúrico. Usamos ferramentas quimiométricas
para saber temperatura, tempo e razão de ácido, para que nós tenhamos uma boa resposta para uma catálise ácida para a produção de biodiesel. Então, esse material de carbono, ele contém nitrogênio e alguns grupos funcionais sulfônicos, que têm características ácidas e são extremamente importantes para a produção de uma catálise heterogênea para a produção de biodiesel. E esse trabalho nós publicamos também recentemente, usando as ferramentas quimiométricas para essa produção de biodiesel. E temos também uma linha de trabalho que estamos finalizando, que é o uso do que seria o biocarbo como acondicionadores de solos. Aplicando esses biocarbos em solo, pode melhorar a características do solo, aumentando a capacidade de troca catiônica, ajudando no acúmulo de água no solo, também podendo fornecer alguns nutrientes e, de certa forma, melhorar o desenvolvimento da planta. Aqui seria, então, uma representação de um estudo que está sendo realizado, onde nós trabalhamos com um vegetal, uma verdura, e aqui seriam tratamentos com quantidades diferentes de biocarbono no solo. O que nós podemos observar que as plantas tiveram um aumento no desenvolvimento da massa e em algum momento houve uma diminuição. É isso que nós estamos investigando atualmente. Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos. Novamente ao professor Hugo pelo convite e graças pela atenção. Estou disposto para questionamentos.